Gente, oi, meu povo! Bom dia, povo de Deus, povo lindo, povo maravilhoso. Tu és a criação mais perfeita que Deus fez neste mundo. Oh, glória! Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alisson. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Raimundo. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Bom dia, Lucas, glória a Deus, sejam bem-vindos. Charles, seja muito bem-vindo. Antônio, Deus, Nela, João, olha quantas pessoas maravilhosas passando aqui, né? Todos filhos de Deus. Eita, Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. Como é que pode, Senhor, o Senhor fazer cada um de nós, milhares de nós, um diferente do outro? Meu Deus, como é que pode, né, meu Senhor? Mas vamos falar aqui da palavra, da sua palavra, meu Deus. O tema hoje é: quando Jesus entra, a morte perde a voz. A filha de Jairo, que se encontra em Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 24 e 35 ao 43. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E vamos já para esta palavra, oh Deus maravilhoso, glória a Deus, 500 tep-tep. Vamos lá. O tema é: quando Jesus era a morte a voz, a filha de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 24, que diz assim: e tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filhinha está morrendo. Rogo-te que venhas e imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Em Marcos 5 ainda, capítulo 35 a 42, amados, fala assim: e estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Ei, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, e riam de Jesus. Porém, ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com eles estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhes: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amados, preste muita atenção no que vai ser dito aqui agora. Jairo não era qualquer homem.
Jairo era chefe da sinagoga, um líder religioso respeitado naquele tempo. E naquele tempo, amados, na sinagoga era o centro da vida espiritual judaica. E muitos líderes religiosos não aceitavam a Jesus. Mas Jairo, ele quebra o orgulho, ele se prostra, ele se humilha. E isso, amados, é teologia viva. Não é cargo que te salva, amados. É fé que te posiciona. Falando filosoficamente, espiritualmente, Jairo nos ensina algo poderoso. Quando a dor entra, o ego precisa sair. Quando a dor entra, o ego, ele precisa sair. Quando a morte bate, só a fé responde. Ele não manda recado. Ele vai, Jairo vai pessoalmente até Jesus. E no meio do caminho, a notícia pior chega. Jairo, a tua filha está morta. Acabou. Terminou. Não! Jesus interrompe a voz da morte e libera uma palavra. Não temas, crê somente. Falando escatologicamente, amados, uma forte revelação diante disso. Uma forte revelação. Quando Jesus diz, ela não está morta, mas dorme, ele revela, sabe o quê? Um princípio eterno, a morte para quem está em Deus. Sim, a morte para quem está em Deus, meus amados. A morte para quem está em Deus. A morte para quem está em Deus. Oh, meu Deus. A morte para quem está em Deus. Meus amados, veja bem. Espera só um pouquinho aqui, me deu um probleminha aqui. A morte para somente para quem está em Deus. Não é o fim, não. É um estado temporário. A morte, ela não é o fim. É um estado temporário. Assim como acontecerá na volta de Cristo. Olha que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Amados, Jesus entra no ambiente da morte. Jesus expulsa os incrédulos, e segura na mão da menina. Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. E o que estava morto, veja bem, preste muita atenção. E o que estava morto, Zete, volta a viver. Amados, muito forte aqui e muito profético que eu vou dizer aqui agora. Talvez hoje a sua fé está morta, o seu sonho está morto, o seu casamento está acabado, o seu casamento está morto, a sua esperança está morta. Mas Jesus manda te dizer nesta manhã: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quando Jesus entra na casa, a morte
perde a autoridade. O impossível perde a força. E o milagre ganha voz. Oh, meu Deus! Quando Jesus entra na casa, a morte perde a autoridade, o impossível perde a força e o milagre ganha voz. E eu libero essa palavra aqui nesta manhã, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aquilo que parecia morto em sua vida, oh glória, vai se levantar pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu declaro nesta manhã, aquilo que parecia morto vai se levantar em sua vida pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que faça resplandecer o rosto sobre vocês, trazendo paz, amor e esperança para os nossos corações. Deus os abençoe. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa palavra. Obrigado, Senhor. Deus, obrigado.